Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos verificar dois exemplos da fragilidade na construção da doutrina por parte de Kardec. Esse é o 10º vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica dos princípios básicos do Espiritismo. E é o 3º vídeo em que eu abordo o 3º princípio básico da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, ou, mais especificamente, a reencarnação. Naquela série de vídeos em que eu tratei de Kardec, eu já mostrei alguns exemplos de alterações das questões da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos. Kardec simplesmente modificou algumas perguntas e respostas de uma edição para outra. Neste vídeo eu mostro mais dois exemplos, dessa vez tratando de questões importantes referentes à reencarnação, que é o tema com que nós estamos lidando agora. Antes que aqueles defensores de Kardec fiquem com raiva, eu esclareço que eu não estou acusando o Kardec de ser desonesto, não é nada disso. O que acontece é que algumas dessas pessoas que admiram demasiadamente Kardec têm alguma dificuldade de constatar, de levar em consideração, é que Kardec era um ser humano igualzinho a mim e a você. Kardec não era um missionário e Kardec não era um espírito superior, até porque não existem espíritos superiores. E sendo humano, Kardec era, como nós somos, sujeito a falhas, sujeito a ilusões, como todos nós somos. Muitas questões que compõem o Livro dos Espíritos já estavam formuladas com comunicações das médiuns Julie e Caroline Boudin. Julie, que nós descobrimos há pouco tempo que não é Júlia, Pelagi, né? Até meados de fevereiro de 2019, acreditava-se que essas médiuns eram adolescentes. Eu mesmo tenho me referido a elas como as médiuns adolescentes de Kardec. Graças ao brilhante trabalho de pesquisa de Carlos Sete Bastos, publicado no Jornal de Estudos Espíritas, volume 7, nós sabemos agora que elas tinham em torno de 30 anos na época em que trabalharam com Kardec. Não eram, portanto, meninas, né? A primeira edição do Livro dos Espíritos, que é a base de toda a doutrina espírita, foi produzida a partir das comunicações das médiuns Boudin, né? Julie, que na verdade é Pelagi, e Caroline Boudin, e também das comunicações e a posterior revisão de todo o trabalho que deu origem ao Livro dos Espíritos pela senhorita Jaffé, na casa do senhor Roustan. Kardec elaborava perguntas e levava até as reuniões suas perguntas elaboradas previamente para que fossem respondidas pelos supostos espíritos. Mas, quando nós lemos o Livro dos Espíritos hoje, nós não temos como saber o que foi elaborado por Kardec e o que já estava pronto e foi aproveitado por Kardec. O fato é que há importantes diferenças entre a primeira e a segunda edições do Livro dos Espíritos. Algumas dessas diferenças me levaram a questionar, quando eu ainda era espírita, até que ponto nós podemos confiar na veracidade das respostas e no real conhecimento dos espíritos sobre os temas levantados. Pois, se numa edição a resposta aponta para uma direção e na outra edição a resposta diz outra coisa, aponta para outra direção, uma das duas necessariamente não está correta. Se eu não quisesse me desfazer completamente da crença espírita, se eu quisesse continuar aventando a possibilidade de que o espiritismo é realmente uma revelação, eu iria considerar apenas a primeira edição do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque essa obra teve pouca interferência de Kardec, tendo em vista que boa parte dela Kardec já a recebeu pronta. Esse é um ponto. Outro ponto. Porque Kardec não tinha tido tempo ainda para imprimir na doutrina muitos dos seus conceitos particulares. E também pelo fato de que essa obra
ao que tudo indica, não temos como ter certeza, mas parece que ela se deu em condições extraordinárias, ou seja, em condições que nós não estamos acostumados a ver acontecer. Temos que ter em mente que a primeira edição do Livro dos Espíritos ainda foi produzida por meio da psicografia indireta. Esse método consiste em prender um lápis a uma cesta ou a uma prancheta, é o que usavam na época. Então os médiuns tocam na cesta e a cesta se move produzindo a escrita. Esse método, se realmente foi utilizado, não tem como ter certeza, ele dificultaria a participação consciente do médium, ou melhor, dos médiums, no conteúdo das mensagens. Depois dessa experiência, com as 3 médiuns que forneceram as comunicações que deram origem à primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec passou a usar apenas a psicografia direta. E eu falo, usando o termo técnico, psicografia direta, apenas em respeito a Kardec, porque não há nenhuma prova, nem mesmo indício, para ser bem franco, de que esse fenômeno realmente tenha acontecido. Mas vamos à questão. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte questão. Na primeira edição, questão 133. Os espíritos podem se encarnar em um mundo menos perfeito do que aquele ao qual pertençam? Sim. Mas então, uma vez que já ficaram apurados com sentido de depurados, por que suportam as tribulações de uma existência inferior? Resposta: é uma missão de contribuir para o progresso. Daí o comentário de Kardec: os espíritos que habitam em um mundo superior podem encarnar-se em um mundo menos perfeito, mas então isso não é uma expiação, é uma missão que eles cumprem assistindo os homens nas sendas do progresso e que aceitam satisfeitos pelo ensejo que têm em praticar o bem. Muito bem. Tanto a resposta dos espíritos quanto o comentário de Kardec não deixam dúvidas. A única possibilidade de um espírito reencarnar no mundo inferior ao seu estágio evolutivo é em missão. O espírito, por motivos que não são elencados, ele escolhe ou é designado para reencarnar no mundo inferior ao seu estágio evolutivo, para auxiliar os espíritos menos esclarecidos a progredirem. Lembrando que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada em 1857. Em 1858, no ano seguinte, na edição da Revista Espírita do mês de outubro, nós encontramos o relato de uma sessão espírita. Nessa sessão é lida uma matéria de um jornal da época. Essa matéria narra um crime cometido por um menino de apenas 12 anos de idade. Ele brincava com outras 5 crianças, quando convenceu essas 5 crianças a entrarem num baú de madeira e trancou essas 5 crianças no baú até as crianças morrerem sufocadas. Então leram essa matéria na sessão espírita e a seguir interrogaram um espírito a respeito do caso. Kardec nos fornece o seguinte detalhe. Observação: o espírito interrogado é o espírito da irmã do médium, morta aos 12 anos, mas que, como espírito, sempre mostrou superioridade. A esse tempo, Kardec já tinha formulado a sua doutrina, já tinha abandonado a psicografia indireta, porque achava que esse método era muito trabalhoso, e passou a confiar cegamente no que ele achava ser um fenômeno mediúnico e no seu bom senso, para julgar sobre as respostas dos supostos espíritos. Realize. Imagine que aconteça isso hoje. Estamos numa sessão mediúnica no centro espírita, o dirigente abre um jornaleco sensacionalista, lê a página policial e pede a opinião dos espíritos. Aí tem lá um médium, amigo do dirigente, que diz que incorpora a sua irmã, que morreu aos 12 anos de idade. E aí o espírito da irmã, que na verdade é o próprio médium, vamos parar de brincadeira,
dá o seu pitaco sobre a visão espiritual a respeito do crime, e isso é tido como verdade incontestável. E, na verdade, o pior é que isso funciona assim até hoje. Vamos ler o que está escrito na Revista Espírita. 1. Ouvistes o relato que acabamos de ler do assassinato de 5 crianças cometido na Silésia por um menino de 12 anos? Resposta: sim. Minha pena ainda exige que eu ouça as abominações da terra. Isso é a médium, o espírito de 12 anos de idade lá que está falando, né? 2. Que motivo teria levado uma criança dessa idade a cometer uma ação tão atroz e com tanto sangue frio? Resposta: a maldade não tem idade. É ingênua na criança e raciocinada no homem adulto. 3. Quando a maldade existe numa criança que não raciocina, não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resposta: nesse caso, procede diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. 4. Qual poderia ter sido a existência anterior de semelhante espírito? Resposta: horrível. 5. Em sua existência anterior, ele pertencia à Terra ou a um mundo ainda mais atrasado? Resposta: não o vejo bem, contudo devia pertencer a um orbe bem mais inferior do que a Terra. Teve a ousadia de vir à Terra, por isso será duplamente punido. 6. Nessa idade tinha perfeita consciência do crime que cometia? Como espírito, será responsabilizado por ele? Resposta: tinha a idade da consciência e isso basta. 7. Visto que esse espírito teve a ousadia de vir à Terra, que é muito elevada para ele, poderia ter sido constrangido a regressar ao mundo condizente com a sua natureza? Resposta: sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. É a punição de Lúcifer, do homem espiritual rebaixado até a matéria, isto é, o véu que doravante lhe ocultará os dons de Deus e sua divina proteção. Esforçai-vos, pois, para reconquistar esses bens perdidos. Tereis reconquistado o paraíso que o Cristo nos veio abrir. É a presunção, é o orgulho do homem que queria conquistar o que somente Deus podia ter. Aqui nós vemos que o suposto espírito já viaja na maionese. Está falando de Lúcifer e da queda dos anjos. Ele não menciona anjos, mas fala do homem espiritual rebaixado até a matéria, o que dá no mesmo. Lúcifer não existe. Nunca existiu, nem mesmo como um ser, nem como uma alegoria bíblica. Quem fala na queda de Lúcifer baseando-se na Bíblia está apenas passando um atestado de ignorância. Eu tratei desse tema, entre outros vídeos, no vídeo que eu faço uma crítica ao livro Os Dragões. Aliás, a questão 61 da primeira edição do Livro dos Espíritos pergunta justamente o que se deve pensar da crença nos espíritos decaídos. E a resposta, que eu não vou ler porque é um pouco longa, não deixa margem a dúvidas. Não existe esse papo de anjo caído. O espírito ou progride ou fica estacionário. Esse é o posicionamento da doutrina. Continuando. 8. Em que a Terra é superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar? Resposta: nela, na Terra, há uma fraca ideia de justiça. É um começo de progresso. 9. Disso resulta não haver, em mundos inferiores à Terra, nenhuma ideia de justiça? Resposta: não. Os homens ali vivem apenas para si e não têm por móvel senão a satisfação das paixões e dos instintos. 10. Qual será a posição desse espírito numa nova existência?
Resposta: se o arrependimento vier a pagar, se não inteiramente, mas pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se, ao contrário, persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se nivela com os animais. Vamos relembrar. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, é dito peremptoriamente que a única possibilidade de um espírito reencarnar no mundo inferior ao seu estágio evolutivo é em missão. E também é dito que o espírito não retrograda. Ou ele progride, ou ele permanece estacionário. Mas Kardec, com a resposta do suposto espírito da irmã que morreu aos 12 anos, né, irmã do seu amigo suposto médium, já trata de dar uma balanceada na situação. Fala Kardec. Observação. Uma observação é feita a propósito da palavra ousadia de que se serviu o espírito, bem como dos exemplos citados que dizem respeito à situação dos espíritos que se acharam em mundos muito elevados para eles e que foram obrigados a regressar a outro mais compatível com a sua natureza. A tal respeito, uma pessoa observou ter sido dito que os espíritos não podem regredir. Com efeito, os espíritos realmente não podem retrogradar, no sentido de que não é possível perder o que adquiriram em ciência e em moralidade, mas podem decair em posição. Um homem que usurpa uma posição superior à que lhe conferem suas capacidades ou sua fortuna, pode ser constrangido a abandoná-la e a voltar à sua posição natural. Ora, não é a isso que se pode chamar decair, pois que ele apenas retorna à sua esfera, de onde havia saído por ambição e orgulho. Acontece a mesma coisa em relação aos espíritos que querem se elevar muito depressa em mundos onde se acham deslocados. Os espíritos superiores também podem encarnar em mundos inferiores para cumprir uma missão de progresso, e a isso não se pode chamar de regressão, porque é devotamento. Muito bem. Kardec sempre se utiliza de exemplos corriqueiros para melhor convencer. E quem prestar atenção apenas à sua lógica, muito provavelmente vai se deixar convencer. Assim como eu um dia me deixei convencer. Mas para um pouquinho aí. O Livro dos Espíritos, ele surge como uma revelação, né? Revelação de espíritos superiores, que para não deixarem margem a dúvidas, ou pelo menos para deixarem menos dúvidas, né? Eles se manifestaram através da mediunidade de 3 mulheres, que até há pouco tempo atrás eu acreditava que eram 3 adolescentes, deixa assim, que para manifestarem o pensamento dos espíritos comunicantes, se utilizavam da psicografia indireta, ou seja, elas não tinham contato direto nem com o lápis. Eu não acredito hoje que se tratasse de espíritos, mas se você prefere acreditar, pelo menos há bons motivos para isso. Isso, claro, desde que as coisas tenham acontecido como é narrado por Kardec, que nós não temos como saber se é ou se não é. Mas depois disso tudo, Kardec, depois de conhecer isso, pensa que tem conhecimento suficiente para ponderar as diferentes respostas e determinar qual visão deve prevalecer. E pior que isso, ele altera a questão na 2ª edição do Livro dos Espíritos. Está aqui. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Resposta: sim, quando em missão com o objetivo de auxiliarem o progresso,
caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Até aqui ele apenas reproduz a mesma questão que na primeira edição leva o número 133. Mas agora ele acrescenta a nova pergunta, 178A. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Resposta: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. 178b. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Resposta: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Você pode ver que Kardec fundiu as respostas da primeira edição e acrescentou uma nova possibilidade. Na primeira edição é dito que a única maneira de um espírito reencarnar em um mundo inferior ao seu estágio evolutivo é por missão. Agora, na segunda edição, que é a edição que é trabalhada nos centros espíritas, é dito que ele tanto pode reencarnar no mundo inferior ao seu estágio evolutivo, tanto por missão quanto por expiação. E por que essa nova possibilidade? Porque o seu amigo, suposto médium, dizendo incorporar o suposto espírito de sua falecida irmãzinha de 12 anos, disse que pode ser assim. Como levar a sério um troço desses? Como não desconfiar da credibilidade de uma doutrina construída em meio à superstição e à credulidade temerária de alguém que se acreditou um missionário? Sim, porque Kardec, em pouco tempo de envolvimento com as reuniões espíritas, passou a acreditar que era um missionário. Você pode saber mais sobre isso no meu vídeo Kardec acreditou que era um missionário. Eu sei que Kardec tem admiradores ardorosos e que esses admiradores, envolvidos em suas crenças, podem não entender o absurdo que eu percebo. Kardec recebeu uma doutrina. Vamos supor que essa doutrina seja realmente proveniente dos espíritos. Como é que Kardec sente-se no direito de alterar pontos substanciais dessa doutrina só porque um suposto espírito, incorporado num suposto médium, diz uma coisa diferente do que a doutrina dizia? Esse é o primeiro exemplo de alteração da doutrina da primeira para a segunda edição do Livro dos Espíritos, no que se relaciona com a reencarnação. Vamos agora ao segundo exemplo, esse de consequências muito mais graves. Muito mais graves. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Eu estou partindo do princípio de que foi Kardec quem perguntou. Como eu já disse, nós não temos como saber isso, porque já havia cadernos com perguntas e respostas elaboradas pelas médiuns, que pensavam-se ser adolescentes, agora sabemos que não eram. E esses cadernos com perguntas e respostas acabaram sendo utilizados por Kardec. Vamos à pergunta. Questão número 86. Em que momento a alma se une ao corpo? Isso na primeira edição. Em que momento a alma se une ao corpo? Ao nascimento. Antes do nascimento, a criança tem uma alma? Não. Como vive então? Como as plantas. Comentário de Kardec. A alma ou espírito se une ao corpo no momento em que a criança vê a luz e respira. Antes do nascimento, a criança só tem vida orgânica sem alma. Ela vive como as plantas, tendo apenas o instinto cego de conservação comum em todos os seres vivos. Agora veja como a mesma pergunta aparece na segunda edição, que é aquela que é trabalhada nos centros espíritas, com uma resposta completamente diferente.
A pergunta é a mesma, na questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Para quem está familiarizado com a linguagem utilizada por Kardec, fica fácil perceber que essa explicação foi escrita por ele. Claro que isso eu apenas acho e não tem grande importância, mas é isso aí. Agora, o que fez com que ele mudasse de ideia e alterasse completamente a resposta, nós nunca iremos saber. Muito provavelmente nós nunca iremos saber. Agora preste atenção às consequências dessa mudança. Na primeira edição é dito que o espírito se une ao corpo somente no nascimento. Somente no nascimento, no instante do nascimento, e que antes disso, durante toda a gravidez, a criança não tem espírito, que ela vive como as plantas, ou seja, que ela tem uma vida apenas vegetativa. A reencarnação, portanto, apenas se efetivaria no momento do nascimento. Se essa opinião prevalecesse e essa resposta tivesse permanecido assim, o espiritismo não seria contrário ao aborto. Qualquer pessoa, mesmo não sendo espírita praticante, mas que simpatizasse com o espiritismo, poderia se basear nessa resposta dos espíritos para interromper uma gravidez sem o menor remorso, pois estaria interrompendo uma vida apenas vegetativa. Com a mudança na resposta feita por Kardec, não se sabe por que motivo, os espíritas posicionam-se hoje radicalmente contra o aborto em qualquer circunstância, exceto se houver sério risco à saúde da mãe. A Associação Médico-Espírita se posiciona contrariamente até ao uso do DIU, pois considera o DIU como abortivo ou, como eles chamam, microabortivo, pois pode ocorrer de o espermatozoide encontrar-se com o óvulo e o zigoto não se desenvolver graças ao ambiente inóspito proporcionado pelo DIU. Mais ou menos isso. Mulheres espíritas que usam DIU, vocês todas são abortistas aos olhos da Associação Médico-Espírita. Vão todas pro umbral. Eu confesso que quando eu era espírita eu já achava isso de um fanatismo que dá náuseas. Se eu nunca me manifestei antes, foi porque o tema é muito delicado. De acordo com o que se depreende do espiritismo, há basicamente dois tipos de reencarnação. Aquela que obedece a um planejamento, como os casos narrados nos livros de André Luiz, especialmente o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que trata da reencarnação do espírito Segismundo, famoso Segismundo, E aquele tipo de reencarnação que se dá por afinidade ou atração. Um espírito desencarnado acompanha um encarnado por simpatia com suas ideias ou por familiaridade com seus costumes. Seria assim, por exemplo, que o espírito de um bêbado reencarnaria como filho de um bêbado, porque esse espírito vai reencarnar como filho, esse espírito que vai reencarnar como filho do bêbado, ele acompanhava o bêbado por afinidade e atração, E para os espíritas, isso explicaria por que o filho do bêbado também é bêbado, sem considerar influências diretas causadas pelo convívio e influências genéticas, mas enfim. Um espírito desencarnado acompanha um encarnado por simpatia com suas ideias ou por familiaridade com seus costumes. E quando o casal se unisse sexualmente, esse espírito seria atraído, digamos, magneticamente e reencarnaria como filho
do casal. No primeiro caso, uma reencarnação planejada, nós aprendemos na literatura chiquista que um grupo de espíritos mais esclarecidos planeja minuciosamente a reencarnação de um protegido seu, preparando passo a passo a volta do espírito à vida material. Se é assim, esses espíritos planejadores sabem que a mulher está fazendo uso do DIU, eles sabem. E se ela usa DIU é porque ela não quer engravidar. E se mesmo assim eles insistem em fazer o seu protegido reencarnar, eles estão desrespeitando a vontade da mulher e estão correndo o risco de causar um trauma no seu protegido, ou seja, os responsáveis por qualquer coisa que dê errado são eles, não a mulher que usa DIU. No segundo caso, uma reencarnação por afinidade ou atração, aquele espírito que se aproxima do casal, se ele souber que a mulher usa DIU e insistir em reencarnar, ele é um intruso e tem mais a que ser afastado. Se ele não sabe que a mulher usa DIU, ou mesmo não sabe que pode reencarnar apenas por uma espécie de atração magnética, ele não tem culpa, mas o casal também não tem culpa de que um espírito qualquer possa ser atraído pelo ato sexual. Se alguém disser que pensando assim, se está negando a um espírito a possibilidade de reencarnação, esse alguém deveria não só deixar de usar qualquer método contraceptivo, como também deveria imediatamente tratar de ter o máximo de filhos possível para favorecer a reencarnação do máximo de irmãozinhos possível. Como você vê, não há nenhum fundamento no posicionamento da Associação Médico Espírita, a não ser o seu empedramento ideológico. Mas para quem é um estudante sério da doutrina, para quem acredita que a doutrina tem fundamento, que ela foi realmente revelada, ou pelo menos transmitida por espíritos, fica a dúvida que muito provavelmente nunca será sanada. Onde está a verdade? Na primeira edição ou na segunda edição? Na primeira resposta ou na segunda resposta? Eu disse no começo do vídeo, vou repetir aqui. Se eu não quisesse me desfazer completamente da crença espírita, eu digo isso porque isso me passou na cabeça durante o processo em que eu fui abandonando a crença espírita. Se eu não quisesse abandonar totalmente, eu permaneceria apenas com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque essa obra sofreu pouca interferência de Kardec, considerando que boa parte dela Kardec já recebeu pronta. Porque Kardec ainda não tinha tido tempo de imprimir na doutrina muitos dos seus conceitos particulares. E porque essa obra, se ela foi realmente concebida como Kardec conta, que nós não temos como ter certeza disso, ela se deu em condições extraordinárias, em condições que nós não estamos acostumados a ver acontecer. A primeira edição do Livro dos Espíritos ainda foi produzida por meio, como eu já disse, da psicografia indireta. E esse método consiste em prender, um lápis a uma cesta, ou uma prancheta, ou outro objeto, mas eram esses que usavam na época. E no caso das irmãs Caroline e Julie Boudin, Julie, que não é Júlia, Pelagi, de acordo com Kardec, as duas irmãs tocavam na cesta ao mesmo tempo, ficavam com as mãos levemente pousadas sobre a cesta e a cesta se movia produzindo a escrita. Esse método, então, se realmente acontecia assim, ele dificultava muito a participação consciente das médiuns no conteúdo das mensagens. Para mim, portanto, a primeira edição é muito mais digna de crédito do que a segunda edição. Embora, nessa questão que nós abordamos, em relação ao momento do nascimento do espírito, da reencarnação do espírito, soe muito estranho que o bebê na barriga da mãe tenha apenas vida vegetativa.
É estranho. Mas esse estranhamento provavelmente se deve também ao nosso condicionamento cultural. Temos sempre que levar isso em consideração. O objetivo desse vídeo foi apenas o de mostrar as fragilidades da construção da doutrina, inclusive no que diz respeito à reencarnação, que é o nosso foco de estudo nesse momento. Se a doutrina vem dos espíritos e se ela é amplamente corrigida pelos espíritos antes de ir para a publicação, inclusive pelo espírito de verdade, que era Jesus, não? Xará de Kardec, amigo de Kardec, como é que ela sofre alterações substanciais logo depois, né? Que mudam completamente o entendimento de importantes aspectos? Afinal, os espíritos tinham ou não tinham corrigido o primeiro livro antes de ser publicado? Foram os espíritos que mudaram de opinião sobre esses pontos ou houve divergência de opinião entre diferentes espíritos? Se houve divergência, como é que Kardec decidiu qual opinião deveria prevalecer? Ou será que foi o próprio Kardec que alterou essas questões por sua própria vontade? Isso nós muito provavelmente nunca saberemos, porque Kardec nunca nos deu detalhes sobre o seu método de trabalho e nunca nos foi mostrada nenhuma mensagem original. Alguém pode dizer que as mensagens ficavam disponíveis, né, para os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas isso não ajuda muito. Eu não vi e você que está me assistindo também não viu. No próximo vídeo eu vou analisar um comentário de Kardec sobre as crianças que morrem sem ter tido tempo de fazer o bem ou o mal. Essa resposta de Kardec é usada como um dos principais argumentos dos espíritas em favor da teoria reencarnacionista. Obrigado, muita força e paz para você.